Olá e bem-vindas a mais um podcast do Empreender é com Elas. Hoje tenho aqui a Rita Completo e a Teresa Rosalino. Olá. Olá. Olá, bom dia. Bom dia. O tema do episódio de hoje é a importância da comunicação verbal, não verbal e a imagem. Se calhar eu pedia-vos para, primeiro que tudo, se apresentarem e explicarem um pouco o que é o vosso trabalho. Posso começar eu? Sim, podes. Força. Então, olá a todas. Meu nome é Rita Completo, sou consultora de imagem e basicamente, assim, de uma forma muito simples, eu ajudo mulheres a encontrar uma imagem, um estilo pessoal com que se sintam bem e que consigam mostrar ao mundo a melhor versão de si mesmas, não é? E mexo muito com a parte da autoestima, com a parte da confiança, com a parte de nós nos apresentarmos ao mundo bonitas e, como eu já disse, com confiança. E basicamente é isso. Teresa. Bom dia, eu sou a Teresa Rosalino e sou a fundadora da Talk & Shine. A Talk & Shine é uma academia de comunicação que faz com que as mulheres, homens, estudantes, brilhem ao comunicarem mais eficazmente. Porque, na realidade, tudo o que nós fazemos tem a ver com a comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E então, se calhar, vamos começar pela importância deste tema e a razão pela qual acabámos por, foi uma sugestão tua, Rita, de trazermos este tema para o podcast. Maioritariamente quem nos ouve ou tem um negócio próprio ou gostaria de ter, ou até pode trabalhar por conta de outrem, mas a verdade é que hoje em dia a imagem e a comunicação verbal e não verbal é fundamental. Não só na primeira impressão, mas também depois quando queremos traduzir o nosso trabalho, correto? Teresa, porquê a comunicação verbal e não verbal? Ou seja, qual é que é a importância que ela tem para quem tem um negócio, para quem quer transmitir a imagem daquilo que é em termos profissionais, etc.? É fundamental porque, na realidade, quando nós entramos onde quer que seja para ter uma reunião, seja para estarmos com amigos, os primeiros segundos são fundamentais para criarmos logo um impacto positivo ou negativo. E aí estamos a referir-nos àquilo que é a nossa imagem e onde a Rita é claramente a especialista. Depois, a forma como comunicamos é também fundamental, porque seja da maneira como estamos a falar, o que dizemos, como o dizemos, e também o impacto que causamos. E muitas vezes o que acontece é que os gestos que fazemos, a nossa postura, e aí já estamos a falar da comunicação não verbal, têm muito mais impacto, porque às vezes estamos a dizer uma coisa com as palavras e estamos a demonstrar completamente uma forma completamente diferente com os gestos. E é um bocadinho esse trabalho que eu faço e ajudo efetivamente empreendedoras, por exemplo, a trabalharem esses pontos, porque na realidade isto são habilidades também que se treinam. Sim, eu, por exemplo, ontem, quando estava a preparar este podcast, li um estudo em que diziam que aquilo que nós transmitimos, entre 50% a 80% é comunicação não verbal. É um estudo, se calhar há outros com outras percentagens, mas a verdade é que hoje já está provado que de facto isso é fundamental. Quando as pessoas te procuram, normalmente procuram-te porquê? Porque detectaram que têm dificuldade, por exemplo, em falar em público, ou têm alguma desconforto ou falta de confiança, ou seja, as pessoas têm consciência disso ou procuram-te porque ainda não sabem bem ao que vão. Só para teres uma noção, na realidade há estudos também que dizem que cerca de 80% da população tem receio de falar em público. Às vezes há pessoas que não admitem que têm esse receio, ou porque parece mal, ou porque as filhas não vão gostar de ouvir falar nisso, mas na realidade esse é um receio que acontece a muitas pessoas, portanto não há nada de errado. O que é importante é as pessoas perceberem que essa é uma skill que se pode treinar e que pode fazer toda a diferença. Depois, como tu também referiste, e isso é muito importante da comunicação não verbal, que é efetivamente um dos pontos mais relevantes, é que as pessoas muitas das vezes têm todo o conhecimento, mas depois retraem-se. Por exemplo, chegam a um local, estão a fazer uma apresentação e a sua postura é completamente com os ombros todos para baixo, estão encolhidas, os olhos estão a olhar para baixo, em vez de estarem a olhar para a audiência. Portanto, há uma série de fatores que fazem com que todo o conhecimento que a pessoa tem depois não seja transmitido da melhor forma.
E então vai fazer com que quem está do outro lado também não queira comprar ou produto, ou serviço. E, portanto, são estes fatores todos que eu trabalho também muito nas mentorias que faço, nos workshops também que dou, porque há pessoas que efetivamente não se querem expor e não querem estar num grupo e preferem trabalhar individualmente, e nesse caso, porque decidiram ou porque percebem que... Já tenho um caso e vou-te dar um exemplo muito prático. Uma pessoa que tem um tom de voz muito monocórdico, por exemplo, está à procura de um novo emprego, mas o seu tom de voz é exatamente assim como eu estou a falar agora. Como calculas, é difícil convencer alguém que tu és o melhor profissional se estiveres numa entrevista a falar sempre com o mesmo tom de voz. Não vai correr bem, por muito que tu tenhas todas as técnicas e tenhas as habilidades do curso fantástico, mas não consegues passar a imagem. Outra ideia, por exemplo, e outra situação de as pessoas chegarem a um local e estarem sentadas de uma forma completamente incorreta. Portanto, são estes pequeninos pontos da comunicação não verbal que são tão importantes e que podem ser treinados e fazer toda a diferença entre eu conseguir um negócio ou não conseguir um emprego ou não conseguir. Sim. Rita, imagem. Bem, a imagem... Desculpa, ias fazer alguma pergunta concreta? Não, podes falar. A imagem realmente eu acho que é um ponto essencial em toda a nossa vida, principalmente por aquilo que a Teresa estava a dizer, a parte da comunicação não verbal. Para nós, principalmente que somos empreendedoras, nós falamos muito em público, nós falamos muito com os nossos clientes, potenciais clientes, com fornecedores, com parceiros, até com investidores. Ou seja, mais do que nós temos um cartão de visita na mão, nós somos o nosso cartão de visita. Sim, eu ia dizer isso, é que, pronto, tens reuniões com várias pessoas, mas há outra questão que é, tu representas o teu negócio, não é? Uma grande empresa, ok, a pessoa vai a uma reunião, mas a grande empresa tem uma marca por detrás tão forte que a imagem não se prende só àquela pessoa, não é? Mas quando estamos a falar de empreendedoras com pequenos negócios, tu és a imagem do teu negócio, correto? Exatamente. Quando somos empreendedoras com pequenos negócios, nós normalmente somos o faz-tudo, não é? Temos todos os cargos da nossa empresa, mas principalmente somos a cara da nossa empresa, somos o nosso cartão de visita e isto é muito importante. E eu acho que as pessoas ainda não conseguiram perceber bem como é que podem ter esta posição no seu mercado de trabalho. Porquê? Porque as pessoas estão muito ligadas ainda a um conceito de que nós somos obrigados, para ter uma imagem profissional, somos obrigados a vestir um fato ou aquelas roupas muito formais. E depois o que é que acontece? As pessoas perdem a própria identidade. E isso também não é bom, porque a pessoa, se vai ter algum lado falar com um cliente, por exemplo, não é? Se a pessoa não é ela própria, não está a demonstrar a sua personalidade e aquilo que de bom traz ao seu negócio, isso também vai ser muito um fator que atrapalha, pronto, por assim dizer, não é? Ou seja, temos que arranjar aqui um ponto intermédio em nós temos uma imagem que transmite empatia ao nosso possível cliente, que transmite o nosso profissionalismo e aquilo que nós temos de bom no nosso negócio e como pessoas, sem perder a nossa identidade, não é? Porque isso também vai revelar a nossa confiança durante aquilo que estamos a fazer e a dizer e a interação com os outros. E este intermeio, as pessoas ainda não conseguiram perceber como chegar lá. Okay? E depois também temos outra situação, que eu falei com muitas pessoas, por exemplo, na primeira conferência do empreendedorismo feminino com a Asmal, não sei se vocês foram ali em Lisboa. Eu falei com imensas pessoas no sentido de perceber qual era a posição da pessoa em relação a este assunto, e muita gente me disse que não tinha essa preocupação porque o seu profissionalismo não podia ser, como é que eu ia dizer, influenciado pela sua imagem. Ou seja, as pessoas não ligam. Não, as pessoas têm que me contratar porque eu sou uma boa profissional. Ok, mas como é que a pessoa do outro lado percebe que nós somos boas profissionais sem conhecer o nosso negócio, não é? Vai-nos contratar a primeira vez. É difícil perceber logo assim à partida, não está escrito na nossa testa, que nós somos excelentes profissionais, não é? É uma série de posições que nós temos
que ter, não é? Em termos de comunicação verbal e não verbal, não é, Teresa? E a imagem é uma destes fatores essenciais na comunicação não verbal. E eu até acrescentaria, Rita, que as pessoas têm que ter noção que são embaixadoras da sua própria marca. Claro. E essa é que faz exatamente toda a diferença, porque se percebermos que cada um de nós é embaixador da sua marca, e se eu quero transmitir os valores que a minha empresa tem, a visão que a minha empresa tem, então eu tenho que mostrar isso da melhor forma. Seja quando me apresento perante um cliente, seja quando vou fazer uma apresentação em público para um investidor, por exemplo, seja quando estou numa conversa informal, mas que de alguma forma é também uma conversa de negócios, num evento de networking. Às vezes as pessoas acham que as coisas são informais, mas na realidade, em todos os aspectos nós transmitimos para o bom e para o mau a nossa imagem. E eu acho que isso é muito, muito, muito importante termos isso em conta. Somos sempre embaixadores da nossa marca que representamos, seja que vendamos um serviço ou um produto, mas isso é um ponto que eu acho que devemos ter isso em conta. Será que as pessoas acham que essa questão da imagem, ou de nos preocuparmos com isso, estamos um pouco a entrar no mundo de ser a imagem, de ser algo superficial, superficial. Vamos tratar aqui do pacote, não é? E é assim que ele é, eu estou assim vestida, ou seja, será que é um bocadinho uma guerra que as pessoas, e anticorpos que as pessoas criaram, porque se calhar durante anos, a verdade é que foi isso que se deu muito ênfase, que é, tinhas que ter aquela imagem. Hoje em dia aquilo que estamos a falar não é isso, é as pessoas encontrarem o seu estilo e serem genuínas, não é? Mas aproveitarem aqueles momentos para vender a sua marca, correto? Exatamente. E as pessoas perceberem que quando estamos no nosso fim de semana com a família, podemos estar um bocadinho mais à vontade, como eu costumo dizer. Quando estamos na nossa vida profissional, sejamos empreendedoras ou não, temos que ter algum cuidado com isso, apesar de podermos ser mais casuais ou mais informais, há que ter algum cuidado. Deixa-me contar-vos um episódio que eu tive muito giro, que eu acho que isso tem tudo a ver um bocadinho peço desculpa a palavra, com algum preconceito que as pessoas têm em relação a isto da imagem. Eu fui convidada para ir a um programa de televisão e quando fui lá, a apresentadora, em pleno direto, diz-me assim: olha, Rita, tenho que partilhar uma coisa consigo, não me leva a mal. Mas é que quando a Rita chegou aqui, eu percebi, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: Rita é uma pessoa normal. E eu, pois, sou uma pessoa normal. Pronto, eu percebi o que é que ela queria dizer e ela depois desenvolveu um bocadinho. Nós estamos muito habituados a ver esta questão da imagem, da consultoria de imagem, e como nós gostamos muito hoje em dia de falar, que está muito na moda, o personal styling, é assim uma coisa muito show-off, muito fashion. Nós estamos associados a ver aqueles programas de televisão que a pessoa vai fazer o antes e o depois e vem toda vaporosa. Ou quando as estrelas de televisão vão às festas. Quer dizer, é muito mais do que isso, não é? Claro que aí também tem a sua importância, não é? As celebridades vão às festas, também é o negócio delas, é o trabalho delas, depois nos programas de televisão, pronto, é aquilo que são aqueles programas, não é? Fazer aquelas publicidades e isso tudo, mas principalmente, e é um ponto que eu foco realmente a minha atividade, é nas mulheres reais. Não é? Que têm inseguranças reais, que têm empregos reais ou negócios reais, não é? E que se deparam no dia-a-dia com inseguranças sem saber como se vestir, como se posicionar perante outra pessoa, não é? Mas realmente o que acontece é que a maior parte das vezes as pessoas não admitem essas inseguranças porque estão muito associadas realmente à imagem, a esta questão um bocadinho fútil, um bocadinho do show-off, por assim dizer, não é? Acho que criámos um pouco anticorpos, não é? Exatamente. E não vermos isso como... Para já, eu acho que, e aquilo que tu dizias há pouco de as pessoas se vestirem muito formal, quem trabalha, não é? Se fores a pensar, é onde tu passas a maior parte do teu tempo, não é? Então, quem é empreendedor, ainda mais, porque não são só às 8 horas, mas é à noite, é quando tiver que ser. Se tu não estás bem na tua pele, nem estás confortável com a tua imagem, não é? Em que sim, estás a trabalhar, mas estás a ser tu, quer dizer, quando é que tu vais ter a oportunidade de seres tu, não é? E por outro lado, aquilo que tu estás a dizer, que é valorizares o teu negócio porque estás a mostrar quem tu és e aquilo que tu acrescentas.
Agora, uma questão para as duas e sobre comunicação verbal, não verbal e imagem. É ou não é verdade que a primeira impressão é fundamental? É claramente verdade. Porque o primeiro impacto é fundamental. Nós, aos primeiros segundos, e há estudos que dizem que os primeiros 7 segundos, nós fazemos logo uma ideia, para o bom ou para o mal, do que é que achamos dessa pessoa. Depois, como é óbvio, temos mais tempo para poder mudar ou não essa opinião. Mas muitas das vezes, só de olharmos para a pessoa, já achamos que ela é ou simpática ou antipática e ela ainda não disse nada. Ou porque achamos que é agradável à vista, ou porque achamos que nem por isso que tem um ar presunçoso e dizemos que horror e vai falar comigo de uma forma completamente agressiva. Portanto, tudo isso faz a diferença de... Esse primeiro impacto é muito, muito, muito importante. Agora, para além disso, como é óbvio, não é só o primeiro impacto que conta, porque os primeiros segundos são importantes, mas depois eu tenho que ser consistente. Se quero manter essa boa imagem, claro, posso entrar, ter um aspecto fantástico e falar ali muito bem, mas depois, ao fim de meia hora, já estou a dizer completamente disparates, não estou a comunicar da melhor forma. Logo isso vai cair tudo por terra, não é? E até se me permites, eu dava um bocadinho o exemplo, e pegando também no que a Rita falou há pouco, e porque nos casos das empreendedoras, o que eu vejo muitas das vezes, por exemplo, é agora que, como queremos comunicar nas redes sociais, fazer os vídeos, tudo mais, é um bocadinho também o meu trabalho, e pegando também no que tu fazes de pessoas reais para pessoas reais, é, por exemplo, como comunicar num vídeo. Porque as pessoas também acham que agora toda a gente, e acho que sim, que é muito importante comunicar, mas toda a gente faz vídeos, e depois esquecem-se que também existem regras para isso. Não estamos a falar de ser uma top model, não estamos a falar de altas produções, mas é efetivamente importante. Também, se eu quero passar a imagem, como eu falava, ser embaixador da minha marca, então também, por exemplo, quando estou a gravar um vídeo, eu devo tentar fazê-lo da melhor forma. E existem também técnicas que eu também ajudo nos meus workshops e também a nível individual, de como, por exemplo, gravar um vídeo corretamente, como não utilizar demasiados acessórios, não estar com transparências, por exemplo, não pôr mangas à cava, porque alarga imenso quando estamos nas câmaras, alarga imenso estarmos de manga à cava. Estas são pequenas dicas, mas que eu estou a puxar esse tema porque... sendo que eu também sou uma pessoa que vem do marketing e, portanto, a minha experiência do mundo corporativo de 20 anos como diretora de marketing de Portugal e Espanha fazem-me ter muito cuidado com tudo o que é comunicação, marketing. E, portanto, estes pontos não estão dissociados. O estar agora a trabalhar neste momento como empreendedora, tenho também um background que quer transmitir efetivamente a todas as mulheres e empreendedoras que podemos fazer e devemos fazer melhor. E às vezes não custa nada pedir ajuda e trabalhar com também quem tenha esse conhecimento, que pode fazer toda a diferença. E às vezes os custos não são muito elevados, porque as pessoas têm a ideia que, ok, eu agora para fazer isto vou gastar uma fortuna e sou empreendedora, não tenho, tomara eu que os meus clientes me apareçam, como é que eu vou fazer? Mas os clientes vão aparecer se eu também der uma boa imagem, se eu tiver, por exemplo, um bom site, se tiver um bom logotipo. Não é só o vestir bem, é muito importante, mas é muito mais do que isso. E engloba tudo. É, portanto, comunicação, imagem, a forma como nós nos expomos para o mercado faz toda a diferença também em termos mais ou menos clientes. Sim. Exatamente, Teresa. A imagem é só uma pequenina parte do que é um mundo enorme da comunicação, não é? É verdade. E eu realmente vou precisar de ajuda para os vídeos também. Vamos fazer aí uma parceria às duas. Vamos fazer, porque realmente não é só... Isto é um conjunto de várias coisas, realmente. Não é só o saber o que dizer, não é só o vestir bem, não é só... É um conjunto de tanta coisa, mas que se nós realmente pedirmos ajuda e formos aperfeiçoando aos bocadinhos, isto começa a ser depois natural. Começa a ser natural em nós, já não vamos precisar de ajuda a vida toda, não é? E as coisas começam a surgir naturalmente. E esta questão realmente, Carla, da primeira impressão, por exemplo, para nós empreendedoras que fazemos muitos pitches de 1 minuto, isto é fundamental. As pessoas têm que perceber que num minuto, por exemplo, e nós agora temos feito imensas nas Mulheres à Obra, e as pessoas que estão muito agora ligadas aos BNIs, que agora se ouve falar muito, têm 1 minuto para fazer a apresentação do seu negócio. Neste 1 minuto, nós não conseguimos falar tudo, não conseguimos mostrar toda a nossa empresa, todo o nosso background, tanta coisa que nós temos, não é? Feito e por fazer e que podemos dar aos outros. 1 minuto não dá.
Então temos ali que também perceber que a nossa postura, a forma como estamos sentados, a forma como estamos com os ombros, por onde olhamos, a roupa que vestimos, não é? Tenho que sempre puxar a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, a roupa que vestimos, as cores que escolhemos para usar, o tipo de acessórios. É assim, há uma série de conjuntos que realmente nós, se escolhermos bem, ganhamos muito neste 1 minuto. Essa primeira impressão é fundamental. E esse 1 minuto pode fazer com que haja um potencial cliente ou não haja um potencial cliente, não é? Porque a pessoa diz, ok, é muito pouco tempo, mas se só existe 1 minuto, então esse minuto tem que ser aproveitado da melhor forma, com pontos muito, muito, muito concretos e não estarmos, por exemplo, a dizer, eu sou a pessoa tal, gosto disto, gosto daquilo. Não, é o que é que eu faço, muito concretamente, qual é o meu posicionamento e depois, claro, que o potencial cliente, se quiser saber mais, vai se reunir connosco para saber mais. Mas, portanto, aquele 1 minuto é fundamental e tem que ser muito bem trabalhado e pode fazer toda a diferença entre ter um potencial cliente ou não ter. Ou acabar ali o pitch e não haver mais contacto nenhum porque a pessoa nem sequer se interessou porque achou que foi tão pouco insípido o que foi dito naquele 1 minuto que não vale a pena manter novo contacto. Exatamente. Há uma célebre frase que de certeza conheces, Teresa: nunca terás uma segunda oportunidade de ter uma boa primeira impressão. E há uma outra que eu também gosto muito, que é a nossa imagem é aquilo que os outros dizem de nós quando nós saímos da sala. Boa. Essa para mim é muito importante, porque não é, eu posso achar qualquer coisa. Tiveste muito bem. Tive lindamente, sim, foi fantástica. E de repente as outras pessoas todas estavam na sala e diziam, que horror, foi péssimo, achei aquilo, nem pensar. Percebeste qual era o negócio dela? Não percebi bem. Portanto, essa é uma das que eu guardo muito e que utilizo nos meus workshops. Não é aquilo só que eu acho, é o que os outros na realidade acham de mim. Porque isso é o valor atribuído. E essa faz toda a diferença. Teresa, uma coisa que eu há pouco não destaquei e acho que é importante, que é, quando tu dizias há pouco que as pessoas, a maioria da população, tem questões em falar em público, não tem que ser para uma palestra, ou seja, até pode ser numa reunião, ou seja, quando uma pessoa está em destaque, não é? E tem que falar e partilhar a sua mensagem. É disso que nós estamos a falar. Exatamente. Não tem que ser fazer uma palestra ou um TED Talk para 500 pessoas ou para 300, não. Há pessoas que só o simples facto de estarem numa sala de reuniões com 5 ou 6 pessoas e são chamadas a fazer uma apresentação, já não dormem, o estômago começa a dar voltas, ficam completamente com brancas. E isso efetivamente treina-se, essa é a grande questão, porque as pessoas às vezes esquecem-se. Por exemplo, um corredor ou um maratonista treina horas a fio. Um ator treina horas antes de entrar em palco. E o que as pessoas esquecem é que acham que vou fazer uma apresentação e que às vezes estudar meia hora antes no dia anterior ou uma semana anterior funciona. Não funciona. Porque as técnicas podem ser dadas, mas a prática é fundamental. E é uma das questões que eu foco muito nos meus workshops, é que eu posso ajudar, mas a pessoa também tem que fazer toda a diferença, porque sair com as técnicas e depois guardá-las na gavetinha, ou ler o livrinho a dizer, ok, estão aqui as X técnicas e agora, quando chegar ao dia, leio 5 minutos antes e vou sair e ser a melhor comunicador, isso não vai acontecer. E se alguém disser isso, está completamente errado, porque tudo tem que ter muito treino, não é? Esse caso que eu acho que é muito importante. O corredor treina horas a fio para ser o melhor, não é? O ator chega a palco e quantas horas é que esteve a treinar? Quantos meses esteve a treinar para chegar e fazer a sua melhor cena? Então, porque é que nós, quando queremos comunicar e transmitir o nosso negócio, achamos que isto já sei perfeitamente o que é que faço? Não. Eu tenho que adequar-me também aos diferentes targets, porque isso é muito diferente, é muito importante. Se eu vou falar para jovens estudantes, eu não posso comportar da mesma forma do que se vou falar para adultos. Ou, por exemplo, se vou falar para médicos, não vou comportar da mesma forma do que se for falar para empreendedoras. E isto funciona assim para tudo. Não só não vou falar da mesma forma, como não me vou vestir da mesma forma, Exatamente. Como não posso atuar e utilizar as mesmas palavras porque a minha empresa tenho aquele discurso gravado e é sempre assim. Não faz sentido. Temos que adequar e toda a mensagem tem que ser adequada, porque senão gravávamos uma cassete e mandávamos o cassete, já não se usa, mas gravávamos um podcast e enviávamos para os nossos clientes. Exato. E era tudo perfeito, não é? Era muito fácil, mas isso não é o mundo real. E mesmo assim era um desafio, porque não podias ser monocórdico. Exatamente. Ainda tinhas que não tens imagem, tens só o som. Que é muito mais difícil, não é? Porque a imagem também ajuda. Claro. A imagem vale mais por que 1000 palavras, não é? Não gosto muito dessa frase. E então ajuda
bastante. Isso que tu estás a dizer é engraçado, e eu às vezes em conversa costumo dizer que nós já aceitamos e consideramos que é uma verdade absoluta que, por exemplo, para termos saúde precisamos de fazer exercício físico. E se queremos, inclusivamente, ter uma determinada forma física, estamos dispostos a ir ao ginásio e trabalhar. E ainda não estamos conscientes de que também temos de fazer isso em tudo o que são as nossas competências mentais, sociais, emocionais, ou seja, na questão de não ficarmos nervosos, na questão de, como estavas a dizer, falarmos em público, etc. Ainda não estamos abertos de que isso, tal como ir ao ginásio para ter abdominais, também tem que ser treinado, como tu estavas a dizer. Porque nós nascemos, uns mais, outros menos, com algo, com coisas inatas em nós, não é? Mas há sempre algo que temos que trabalhar. E se calhar muitas vezes preocupamos-nos só com aquilo que queremos dizer, ok, vou dizer que a minha empresa é esta, ou até achamos que como trabalhamos naquilo, não precisamos de preparar nada. Porque já, não é? É o meu negócio, eu já estou nisto há tanto tempo, eu durmo, sonho com isto, por isso não preciso de preparar nada. E não é assim, não é? De todo, um dos pontos que eu foco muito também nos meus workshops é que nós nos esquecemos de respirar. Bem, respirar nós respiramos, não é? Porque se não respirássemos morríamos. Mas eu acho que nem sabemos respirar como deve ser. Exatamente, e portanto muitas das técnicas que eu também ajudo é a respirar, porque faz toda a diferença. A forma como nós respiramos faz toda a diferença também na forma como nós comunicamos. Se, por exemplo, nós pensarmos que um ser humano em média, se estiver, por exemplo, sem comer durante 3 semanas, ao fim de 3 semanas morre. Beber água, ao fim de 3 dias, em média, estou a falar em média, ao fim de 3 dias morre. Respirar, ao fim de 3 segundos, ou 3 minutos, peço desculpa, a pessoa morreu. Então, e que dicas é que... As dicas que eu dou é efetivamente, e utilizo muito a técnica da meditação mindfulness, do estar presente, e portanto essa é uma das grandes dicas que eu também dou nos meus workshops, é ensinar a respirar, porque é fundamental nós respirarmos bem. E quando estamos muito ansiosos, se pequenas técnicas de como respirar, a inspiração, controlar a expiração, fazer paragens, é tão importante e faz tanta diferença que se as pessoas percebessem, são coisas muito simples, não é nada complexo, mas faz toda a diferença de eu poder chegar a um local e já estar com o meu cérebro muito mais oxigenado e então conseguir estar mais relaxado. Portanto, tudo isso é treinado. Rita, tenho uma questão para ti. Força. Que se calhar é um bocadinho um mito. Para fazer esse trabalho de trabalharmos a nossa imagem, de irmos encontrar o nosso estilo e isso requer muito dinheiro. É assim, o dinheiro é sempre muito relativo, não é? O muito, o pouco é sempre muito relativo, vai depender das possibilidades de cada um, não é? Claro que uma senhora com dificuldades em pagar as contas, com certeza não é uma prioridade, não é? Não tem dinheiro para comer ou para dar aos filhos ou para pagar a casa, não é uma prioridade cuidar da imagem. Acho que isto é um ponto também essencial nós percebermos que também temos que definir as nossas prioridades. Claro. Por exemplo, para nós empreendedoras, eu acho, efetivamente, claro que estou suspeita, não é? Mas eu acho que efetivamente devia ser uma das nossas prioridades. E não é, assim, nada de especial. Ok? Nós se calhar investimos muito mais em anúncios no Facebook ou no Google AdWords ou em publicidade. Mas okay? O meu ponto até é, se calhar eu não fui clara, era imagina, vamos fazer esse trabalho de, ok, eu quero contigo ou com outra pessoa que faça esse tipo de serviços. Eu quero analisar, eu agora já sei que tipo de imagem é que devia ter. Consegue-se fazer isso com a roupa não muito cara, ou seja, consegue haver um equilíbrio. Era esse ponto que eu estava a querer chegar. Eu não fui clara. É porque eu acho que se pensa que para conseguires esse estilo e essa boa imagem tens que ir só para coisas caras. Não. Tem a ver realmente com a escolha das peças certas. Okay? Mas não necessariamente não tem que ser peças que tu vais gastar uma fortuna. Okay? Aquilo que a gente tem que ter cuidado é escolher as peças certas para o nosso tipo de corpo, para o sítio para onde vamos,
aquilo que a Teresa falou há bocado, pensar no nosso target, não é? Se vamos falar com pessoas de grandes empresas, se vamos falar com uma pessoa que tem um pequeno negócio como eu, se vamos falar com estudantes, quer dizer, perceber um bocado para onde vamos. E eu acho que acima de tudo, escolher roupas que tenham um bom aspecto, não é? Não estão rotas, não estão com borboto, não estão amarrotadas. Quer dizer, isso tudo parece ridículo, se calhar eu estar a dizer isto, mas realmente é muito importante. Eu tenho visto coisas um pouco extraordinárias nesse aspecto, porque às vezes não há tecidos, um tipo de claro. tecido. E hoje em dia nós temos a vantagem e desvantagem, e já vou explicar porquê, de termos lojas com roupa muito acessível financeiramente. Muito acessível. Sim. Nós só temos mesmo que perceber é que qual é as peças-chave que nós podemos fazer. E uma das coisas que eu assento muito no meu negócio, eu falo quer com clientes particulares, quer nos meus workshops, é escolher peças que sejam versáteis, que eu consiga usar em diversas ocasiões, quer da minha vida pessoal, quer da minha vida profissional. Porque se eu tiver essas peças que eu consigo usar várias vezes, eu consigo rentabilizar também o dinheiro que eu gastei nelas. Ok? Eu, por exemplo, posso ter, só dar um exemplo, eu tive uma cliente que eu fui à casa dela, ela tinha todo um armário para trabalhar e um armário completamente diferente para a vida pessoal. Ou seja, a primeira coisa que eu entrei lá, eu pensei, esta senhora gastou o triplo do dinheiro que devia ter gasto na sua roupa, porque ela teve a necessidade, pronto, um bocadinho por falta de conhecimento, não é? Claro, e não pediu ajuda naquela altura. Ela gastou muito mais porque construiu um guarda-roupa para trabalhar e um guarda-roupa para a vida pessoal. E não há necessidade disso. Nós conseguimos perfeitamente conjugar as duas coisas, comprar peças-chave que hoje em dia já temos lojas a preços mais acessíveis, ok? E construir looks que nos dêem muito bom aspecto. Era essa a questão? Era essa a questão, porque eu acho que às vezes eu acho que se tem um bocadinho essa ideia, que é para fazer esse trabalho vais ter que investir em bastante roupa e vais gastar muito dinheiro. E não é necessariamente verdade. Não é necessariamente. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Muitas pessoas que me contactam dizem, preciso de si para ir às compras. Vamos fazer um personal shopping. E eu digo logo, então vamos parar para pensar, vamos conversar um bocadinho, ok? E eu tento sempre perceber, então, qual é a necessidade, porque essa coisa logo do personal shopping, que a pessoa realmente, Carla, tens razão. A pessoa pensa sempre, eu tenho que ir às compras, eu tenho que gastar dinheiro em roupa. Seja qual for a situação. E eu falo com a cliente e disse, ok, vamos parar para pensar. Quais são as necessidades, quais são os objetivos, o que é que a gente pretende com este tipo de situação. E muitas das vezes nós percebemos que em casa da cliente, ela tem tudo. A mulher tem um guarda-roupa normalmente enorme, que não consegue rentabilizá-lo da forma mais adequada por falta de conhecimento também, não é? E às vezes um bocadinho por preguiça, porque nós temos todos um bocadinho de preguiça, não é? E é o que a Teresa estava a dizer há bocado, tudo na nossa vida tem que ser trabalhado e esta questão também, não é? E entretanto perdi-me aqui num bocadinho no que estava a dizer. Estavas a dizer que as pessoas querem ir logo sim, ok, obrigada. Porque as pessoas querem ir logo às compras e eu tento perceber com elas que não tem que ser assim. Okay? Eu costumo dizer, então sim senhora, vamos às compras dentro do seu roupeiro. Vamos perceber o que é que tem. E às vezes passa tudo pelas pessoas saberem fazer as conjugações certas. E terem uma peça que só estão a usá-la daquela maneira, com aquela, tipo, tem um blazer que só uso com aquelas calças, com aquela camisa, quer dizer, eu só uso aquele blazer uma vez de vez em quando. Não, eu posso usá-lo imensas vezes e passa muito por aí. Claro. Para aprender também a fazer as combinações certas. Isto liga-se muito também à marca pessoal, porque faz todo o sentido. As pessoas às vezes, assim como querem lá está, ir às compras rapidamente sem perceber o que é que tem em casa, é um bocadinho quando a pessoa está a definir a sua marca pessoal. Tudo começa por nós. Claro. Começa e termina por nós. E a primeira avaliação que nós temos que fazer é como é que nós nos posicionamos, quais são as nossas visões, a nossa missão, e só depois então estar a pensar no exterior. Portanto, é claramente a ponte, e tudo o que a Rita está a dizer para a parte da imagem funciona muito também para a parte da marca pessoal. E as compras assim deixam de ser uma terapia e passam a ser algo consciente. Exatamente, é muita coisa que é isso que eu apelo, não é? Fazer compras conscientes. Passam a ser compras conscientes. Sabem que eu vou partilhar, não sei se conhecem o desafio 333? Houve uma americana que fez um desafio na internet, ela penso que era engenheira ou arquiteta, e basicamente ela escolheu 33 peças de roupa
e usou-as de diversas formas durante 3 meses. E no trabalho ninguém percebeu que ela só estava a usar, que ela estava a fazer aquele desafio e que só estava a usar aquelas peças. Porquê? Porque, um bocadinho como tu estavas a dizer, ela tinha peças que conjugava depois de diversas formas, e depois há até um vídeo onde tu vês os vários modelos que ela vai vestindo, passa assim de uma forma rápida, e tu nem consegues perceber que ela repetiu uma imagem completa, porque parece que ela conseguiu sempre, com aquelas 33 peças, ter algo sempre diferente de todas as vezes que se vestiu. Exatamente. É o que nós chamamos o guarda-roupa cápsula. É escolher um número de peças fixo para usar durante um determinado tempo fixo, e é um exercício que eu peço muitas vezes às minhas clientes para fazer, porque obriga-nos a ter criatividade. Tu devias fazer um desafio desses no grupo das mulheres da obra. A sério, que eu acho que era muito giro. Vamos pensar nisso, Carla, boa ideia. Sempre com boas ideias desta Carla. A sério, porque também nos ajuda, para já, a ter muito mais consciência do que é da roupa enquanto ferramenta para nós, para o nosso bem-estar e para o nosso trabalho, para tudo, para o nosso bem-estar, e acho que vai obrigar as pessoas a terem consciência daquilo que têm, de como é que podem usar. Vamos sair daqui com um desafio. Carla e Camila, aguardem por nós. Um dos exercícios que eu faço nos meus workshops é, porque eu tenho muita parte, mesmo estando em sala, ou seja, não temos propriamente mexer com ela, mas eu tenho uma forma de fazer um exercício no computador que vai apelar muito a pessoa parar para pensar nestas questões. E um dos exercícios que eu faço é, ok, agora vamos escolher, por exemplo, um blazer e vamos conjugar 2, 3 formas diferentes. E as pessoas nem se apercebem que têm realmente muita dificuldade nesta questão. E vêm-se ali um bocadinho atrapalhadas, não é? E agir porque naquele momento depois desbloqueia ali muita coisa. Às vezes só a pessoa ter consciência disto já desbloqueia o ir tentar, o ir fazer, o aceitar esse desafio e ir fazer com o que tem em casa. Isto é muito interessante. E às vezes, e até pegando um bocadinho, tu sabes isso também tão ao melhor do que eu, às vezes as pessoas pensam que tem que se comprar o último grito da moda e que depois às vezes não tem nada a ver com o corpo da pessoa. Claro. E então a forma como vai comunicar, porque lá está tudo interligado, não se pode dissociar a comunicação da imagem. Eu de repente quero estar no último grito da moda e aquilo fica horrivelmente mal, mas porque é moda e porque está em todas as lojas, então eu vou comprar. Agora está muito na moda o padrão leopardo. Sim. Há pessoas que ficam muito mal de padrão leopardo, não é? Portanto, é um bocadinho por aí, não é? Não é a forma como é o modelo adequado, não é? Portanto, e muito mais do que fica bem ou não fica bem, não é? Que estamos aqui um bocadinho neste contexto da comunicação, é perceber aquela peça que nós estamos a comprar, que está super na moda, super uau, o que é que nós estamos a comunicar com aquilo? Se eu vou a uma reunião, okay, hoje em dia a gente entra nas lojas e está tudo padrão animal print, leopardo, cobra. Eu acho muito giro, eu adoro em termos pessoais, não é? Como mulher, mas eu vou perceber que se eu for a uma reunião de networking e for com um macacão leopardo, o que é que eu estou a transmitir? Será que eu estou a transmitir a imagem correta? As pessoas vão me contratar. Sabe o que isso me faz lembrar? Mas eu acho, por acaso acho que hoje em dia a moda já começas a ter tendências, mas mais abrangentes, ou seja, com várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu lembro-me que houve uma altura em que só se usavam sapatos bicudos. E eu tenho 1,60 m e calço 38, ou seja, eu tenho um pé grande para a minha altura. Imagina eu a querer comprar sapatos com 38 mais não sei quantos centímetros à frente. Eu parecia um doente. E realmente é isso que tu estás a dizer, que é, nós não temos que ir, e que a Teresa estava a dizer, nós não temos que ir atrás do último grito da moda, não é? E perceber ok, há modas, mas também há o nosso estilo, e como é que conseguimos equilibrar tudo isso, essas variáveis todas. Isso liga exatamente à comunicação, porque eu posso até ter alguém que eu admiro imenso e gostava de ser como aquela pessoa, mas eu tenho que ser genuíno, porque isso vai-se notar na comunicação. Eu posso aprender técnicas, mas uma das grandes, e a melhor técnica é eu ser eu próprio. Claro. Ou eu ser eu própria, porque senão não vai correr bem, vai soar a falso. Eu tenho um discurso muito bem treinado, estudei aquilo 20 vezes, mas entretanto já não sou eu. Se calhar naquele primeiro dia até correu muito bem, mas isso vai soar, quem está do outro lado vai perceber que há alguma coisa, pode até não entender exatamente o que é, mas vai lá perceber que há aqui qualquer coisa que não está a jogar muito bem. Porquê? Porque a pessoa não está a ser ela própria. E é um bocadinho como a roupa. É fantástico estar na moda, mas eu depois visto aquilo e não me sinto, logo quando até vou fazer uma apresentação, mas isto é o melhor fato, porque é agora a tendência. Chega uma apresentação e eu não me sinto bem com aquela roupa. A apresentação já não vai correr bem, porque eu já estou a pensar,
e agora isto não me faz bem, e eu não me estou a sentir bem, isto já me está a incomodar. Portanto, tudo isto está completamente interligado. Então vamos agora aqui fazer, se calhar, até para quem nos está a ouvir, e porque já estamos quase a terminar. Antes de vocês darem as vossas considerações finais, vamos fazer aqui um exercício. Quem nos está a ouvir vai ter que ir a uma reunião muito importante com um cliente que é fundamental para o seu negócio, ok? Teresa, na parte de comunicação verbal não verbal, dicas, e depois Rita, na parte da imagem, dicas, se faz favor. Em primeiro lugar, tenham atenção o local onde vai, tenham atenção o target a quem se vai dirigir, prepare muito bem a sua apresentação, tendo sempre em conta esse target, respire bem, porque é fundamental, como eu tinha dito, adeque a sua roupa também ao target e, acima de tudo, seja genuíno, porque isso faz toda a diferença, transmite uma postura credível, uma voz também confiante, porque se eu entro num local e estou com a minha voz completamente a tremer, vou toda encolhida, nem disse nada, os olhos estão para baixo, logo isso vai fazer toda a diferença. Portanto, eu tenho que entrar confiante e brilhar, ao fim e ao cabo, que é esse o objetivo. Funciona aqueles exercícios às vezes, Teresa, das pessoas se filmarem ou... Claramente. Essa é uma das grandes dicas que eu também dou. Sempre que vamos fazer algo, devemos primeiro em casa treinar. Hoje em dia todos nós temos telemóveis. Portanto, não preciso ter um estúdio de filmagem. Eu pego no telemóvel, gravo-me e vou ver. E vou olhar e vou perceber. Ok, isto não fiz tão bem. Poderia ter feito melhor aqui. Estes são os meus superpoderes, vou deixar assim. Mas há partes que não são. Então estas eu vou abandonar. Não vou querer dizer isto mais. E vou voltar a ver. E vou fazer isto várias vezes até me sentir confiante. Porque certamente com muito treino é fácil nós termos um telemóvel, gravarmos em casa e vermos. Não precisamos estar ali com grandes produções. E isso vai fazer também toda a diferença em aumentar a nossa confiança. Uma das coisas também que acontece é que a maioria de nós diz que horror, eu detesto ouvir-me em vídeo, eu detesto as minhas vozes. Na realidade, as outras pessoas todas ouvem-nos daquela forma. Nós é que nos ouvimos de forma diferente. Portanto, não tenhamos medo da nossa voz em vídeo ou em gravação rádio, por exemplo, como estamos a fazer agora, porque esta é exatamente a forma como as outras pessoas nos ouvem. Não há nada a fazer. Nada a fazer. É assim, há assim. Exatamente. É assim. Temos que viver com isso, exatamente. Rita. Bem, a Teresa já focou pontos-chave, não é? Que nós, acima de tudo, percebermos onde vamos, com quem vamos falar, mas assim de uma forma geral, aquilo que funciona para a maior parte das situações é realmente um look semi-formal, ou o que nós também gostamos muito de chamar o smart casual. Ou seja, pegar em peças casuais, misturar com peças formais e depois neste equilíbrio mostrar a nossa personalidade e quem nós somos, ok? E todo o visual depois num conjunto tem que ter um aspecto profissional, ok? Porque mesmo que tenha peças casuais, todo o conjunto depois tem que resultar num look um bocadinho mais profissional, mas eu acho que isto funciona muito bem e é um exercício que nós podemos todas fazer, é misturar as peças que a gente mais gosta casual com peças mais formal, ok? E perceber que realmente não é preciso ter aquele look de fato e de salto de 10 centímetros, não é? Para ter um visual adequado para onde vamos. Muito bem. Isso, agora que tu disseste, fez-me lembrar há uns anos atrás, quando eu trabalhei 15 anos, já disse, numa empresa portuguesa, e fui a um workshop, porque eles davam formação aos colaboradores sobre imagem. E lembro-me de a pessoa dizer quais eram as cores que nós deveríamos usar. Era só branco, preto, cinzento e bege. E lembro que logo nessa altura em que essa pessoa estava a dizer isso, uma das pessoas que estava a assistir entrou e vinha com vestido verde. E realmente ainda há essa concepção de que tem que ser monocromática. Há muito. É assim, realmente essas cores funcionam sempre. Essas cores neutras funcionam sempre, mas às vezes não tem a ver connosco, não é? Há outras cores que nós podemos usar que também são discretas. Um azul suave, um verde sim, mas um verde mais escuro, mais suave. Se eu tiver a dizer alguma coisa que a Teresa não concorda... Ou teres pormenores depois com cor, não é? Sim. Um azul escuro, um bordeaux, quer dizer, há cores que funcionam muito bem, porque são cores sóbrias, ok? E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos usar essas cores de acordo com a nossa personalidade e depois conjugar com as outras cores neutras para suavizar e dar um bocadinho um ar mais profissional
num conjunto, ou seja, todo o conjunto tem que funcionar, mas não tem que ser só... E a pessoa sentir-se segura, porque eu acho que isso é muito importante. Exatamente. A pessoa tem que se sentir bem naquela pele, porque senão não vai correr bem, não é? Porque só porque outro disse, mas ok, eu percebo a lógica das cores, faz-me sentido e eu sinto-me bem com isso. Claro. Eu acho que isso faz muita diferença, porque se eu estou desconfortável, vai também fazer toda a diferença. E às vezes não é fácil arranjar aqui este equilíbrio de o sentir-me bem com a imagem que eu transmito, não é? Aquilo que eu comunico através da minha imagem, porque se a gente vai dizer, veste o que te sentes bem, se calhar a maior parte das pessoas ia de calças de gangue e ténis, porque é aquilo que nós nos sentimos mais confortáveis, ok? E se calhar a maior parte dos eventos e reuniões que nós vamos, isso não é o mais adequado. Tem que haver aqui um equilíbrio que às vezes as pessoas por si só não conseguem chegar a este equilíbrio mesmo por falta de conhecimento. Okay? Sentir bem adequado ao local onde vai. Exatamente. Exatamente. É o grande tricky. Exatamente. Muito bem, estamos a terminar. Podem fazer últimas considerações, despedirem-se das nossas ouvintes, antes de terminarmos o programa. Eu queria só agradecer esta oportunidade, que acho que é sempre bom podermos partilhar experiências e deixar também no ar que pensem sempre, mulheres empreendedoras, que nós podemos e devemos fazer melhor e que a nossa imagem é muito importante e, portanto, ter sempre em conta como comunicamos e como transmitimos a nossa imagem para quem está do outro lado faz toda a diferença. Também quero agradecer à Carla por esta iniciativa, que realmente tem sido fantástica. Tenho ouvido os outros podcasts e tem sido muito interessante. Agradecer à Teresa por estar aqui comigo Rita, também. E deixar também aqui um bocadinho as empreendedoras desse lado a pensar que isto é mais importante do que aquilo que vocês estão a imaginar. Deem a oportunidade a vocês mesmas de ponderar este assunto e de perceber realmente que só traz vantagens para vocês perceberem como podem usar quer a vossa imagem em termos de roupa também, não é? Mas de postura, de uma forma de poderem comunicar melhor o vosso negócio. Okay? E ter mais sucesso, que é isso que todas nós queremos, não é? Obrigada. Obrigada às duas e obrigada a quem nos está a ouvir. Até uma próxima.